Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriele Hayashi e hoje a gente vai estar falando sobre um processo de mestrado no exterior. Então vamos lá. Basicamente, a primeira pontuação que eu queria estar passando para vocês é o que é o mestrado. O mestrado, ele é um nível educacional que costuma proceder à graduação e depois desse processo de mestrado, o aluno ele tem um nível de conhecimento alto em um ponto específico, ou seja, você se especializou através desse mestrado. O que leva muitas pessoas a terem interesse em um mestrado seriam basicamente três coisas. A oportunidade de se especializar em uma área que atingiu seu interesse já na graduação. O segundo seria a oportunidade de mudar a área que você teve experiência na graduação, então realizar uma mudança na sua carreira. E o terceiro ponto seria se especializar em um nível ótimo para um âmbito profissional. Então, aumentar suas chances de conseguir um emprego de qualidade na área que você tem interesse e que você se especializou para demonstrar o seu interesse para o empregador. Esses são todos ótimos motivos, justamente porque o mestrado é uma ótima maneira, como eu falei, de aprender novos conteúdos em um novo nível educacional. Dentro desse processo, eu acho muito interessante eu estar passando justamente algumas diferenças entre o mestrado no Brasil e o mestrado no exterior. Lembrando que essas são diferenças gerais. E quando a gente especificar o país no exterior, pode ocorrer uma mudança. Bom, a grande maioria das vezes, o mestrado no Brasil, ele costuma ser mais longo do que o mestrado no exterior. Dentro desse processo, é o que pode tornar a revalidação no Brasil do diploma um pouquinho complicada e por isso é muito interessante quando você estiver escolhendo o seu mestrado, escolher um mestrado que possa ter uma equiparação de duração quando a gente compara aqui com o Brasil. Outro ponto de diferença é que no Brasil a maioria dos mestrados costumam ser voltados a mestrados de pesquisa, ou pelo menos essa é a impressão que se passa quando a gente se encontra na graduação, que mestrados são para as pessoas que gostariam de lecionar ou serem pesquisadores. Mas na verdade, no exterior, especialmente quando a gente foca na América do Norte, existe uma presença muito forte de mestrados que são mais profissionalizantes, que não necessariamente dentro desse processo você está buscando a pesquisa, mas sim você está buscando a melhoria profissional. Dentro desse processo, então, quando a gente visualiza um mestrado, especialmente para as pessoas que querem aplicar para ir para o exterior, nós também estaríamos visualizando um aperfeiçoamento profissional, não somente um aperfeiçoamento acadêmico. Outro ponto muito interessante que eu queria estar falando com vocês é que no Brasil, na grande maioria das vezes, nós iremos fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado e daí segue. No exterior, não. Você pode fazer a graduação e pular direto para o seu doutorado, que seria o PhD. Você não necessariamente precisa estar fazendo mestrado ali no meio. Isso recorre com muitos cursos, sendo que é uma possibilidade muito interessante a se refletir. Mas existir a possibilidade não necessariamente quer dizer que a maioria das pessoas o fazem. Por exemplo, quando a gente se trata de uma área de ciências sociais, é mais fácil encontrar pessoas que pularam da graduação para um PhD do que quando a gente fala de ciências exatas ou biológicas. Essas pessoas costumam fazer o mestrado e depois o PhD. Dentro desse processo, algo interessante de mencionar também, quando a gente fala de um mestrado, é que os pré-requisitos entre Brasil e no exterior costumam ser bem diferentes, justamente porque no exterior eles visualizam o perfil do aluno como mais completo. Ao mesmo tempo que haverá uma carta de motivação, também haverá uma carta de recomendação, um work sample ou um research work, um teste de proficiência, assim como, se a gente está falando das localidades da América do Norte, a possibilidade de um GRE ou de um GMAT, que é mais raro nas localidades da Europa. Então, através desse processo, o Conselho de Admissão conseguirá ver de uma forma mais clara o perfil do aluno e determinar se o perfil do aluno se encaixa a essa instituição. Dentro desse procedimento, também é muito interessante nós mencionarmos que existe sim uma amplitude maior de cursos no exterior. Então, ao mesmo tempo que você pode ter interesse em X tópico de pesquisa, ele pode não estar presente no Brasil, ou X tópico de especialização profissional, ele pode não estar presente no Brasil dentro de um mestrado, mas no exterior existe uma amplitude maior de cursos, uma possibilidade maior de estudos e de caminhos para esses estudos. Então, por isso, eu achei interessante estar trazendo para vocês essa introdução sobre o que seria um mestrado e sobre as especificações desse processo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e continuem assistindo.